E a parábola de hoje é a parábola do rico insensato, que está lá em Lucas 12, de 16 a 21. Você conhece essa história? Essa é aquela história da Bíblia que é muito conhecida, essa parábola que Jesus contou, que ele diz assim: um homem muito rico, sua terra produziu muitos mantimentos. Lembra dessa história? E aí ele disse consigo mesmo: o que farei? O que farei? Ele disse: já sei, eu vou quebrar esses armazéns, vou construir armazéns maiores e vou guardar todos os meus bens e toda a minha colheita. E eu direi a mim mesmo: come, bebe e descansa, porque você tem bem suficiente para muito tempo. Aí vem aquela parte tão conhecida dessa parábola: louco, insensato, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Lembraram dessa parábola? A gente vai conversar sobre ela hoje. A parábola, a gente já viu isso no aulão. A parábola é uma história que Jesus contou, não é uma história verídica, mas ela é verossímil, ela é possível de acontecer. Não é uma história descolada da realidade, ela só é fictícia, mas ela não é, ela é totalmente possível de acontecer. E nós vimos no aulão que para a gente entender uma parábola, a gente precisa saber o contexto em que ela foi contada. A gente até usou uma categoria que é assim, o desafio que a gente tem de ir lá para trás da multidão que está ouvindo aquela parábola e ficar vendo o que aquilo que Jesus está dizendo significa para eles. Para partir daí a gente trazer isso para a vida da gente. Então a gente está sempre analisando o contexto. E hoje a gente vai analisar um pouco o contexto. E aí a história real. É a história real, o contexto. O que estava acontecendo para que Jesus contasse essa história? E depois a gente vai ler o pós-parábola. O que foi que Jesus disse logo em seguida, depois que ele contou essa história, no cochicho de ouvido que ele fez ali para os discípulos dele? Então a gente vai fazer esses 3 times, tá? O contexto, a gente vai para a parábola e depois a gente vai para o pós-parábola. É o trecho logo após a parábola, para a gente poder saber o que foi que, depois de contar essa história, o que foi que Jesus cochichou no ouvido dos seus discípulos. Ok? Ok? Vamos para o contexto? Aí eu queria ler com vocês. Está lá em Lucas 12, de 13 a 15. Jesus estava ensinando para uma multidão. E alguém da multidão lhe disse: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Jesus respondeu: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E é só depois desse contexto aqui que Jesus vai contar a história, tá? Mas perceba aqui o que está acontecendo. 2 irmãos. Tinha ali uma confusão familiar. Pela cultura da época, o irmão mais velho seria o inventariante. E parece que ele não estava querendo dividir a herança com o mais novo. E o irmão chega e pede a Jesus: Jesus, manda que ele divida comigo a minha herança, a nossa herança. E Jesus chega a ser um pouco rude. Quando Jesus diz assim, homem, essa fala homem, ela não é uma fala polida. Ele não está usando o nome da pessoa. E na cultura da época, essa expressão, ela é uma expressão que não é carinhosa. Ela é uma expressão: homem, quem me colocou de juízes entre vocês? Aí ele manda tomar cuidado com o quê? Com a ganância, toda sorte de ganância. E diz, ao final, nessa parte aí, antes de contar a parábola, que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Sabe o que a gente percebe aqui? Que Jesus olhou para além da questão prática. Existia uma questão prática, não tinha? Qual era? 2 irmãos e uma herança que precisava ser dividida. Mas parece que Jesus, quando bateu o olho, ele disse assim: não, esse não é o verdadeiro problema deles. O verdadeiro problema deles não é ter que dividir uma herança. Jesus olhou por trás dessa questão prática, ele olhou para o coração daqueles irmãos. Ele olhou para a relação daqueles irmãos, e era lá no coração deles e na relação deles que residia o problema. Jesus é especialista nisso.
Quando o paralítico de Cafarnaum, ele desce lá no meio daquele telhado, e Jesus olha para ele e diz: filho, perdoados são os teus pecados. Jesus está olhando para aquilo que está por trás da sua paralisia física, que era aquilo que tinha de maior importância ali de ser tratada. Jesus olha para trás, por trás da questão prática. Jesus sabia que o verdadeiro problema daqueles ali não era ter uma herança para dividir, mas estava no coração deles, na ganância deles, estava na dificuldade que eles estavam tendo de se relacionar. E aí ele fala: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. E como nós precisamos lembrar disso. Como neste mundo de hoje, que parece que a vida das pessoas consiste na quantidade dos bens que ela possui. Como nós precisamos olhar essa frase de Jesus e saber que a vida, ela não está disponível no ter. Não é no ter que nós encontraremos a vida. A vida não está disponível no excedente dos nossos bens. Quando eu estiver sobrando, eu vou estar bem. A vida não está em ter um pouco mais. A vida não está no carro zero da gente. A vida não consiste nisso. Ela não está na TV gigante que a gente tem ou não tem dentro da nossa casa. Ela não está na viagem cara que a gente faz de férias com a nossa família. Não está. A vida não está nisso. A vida não está nos nossos imóveis ou nos ativos financeiros que você pode ter ou não ter, ou simplesmente querer ter e estar buscando isso, nos ganhos extras que você tem, na roupa de marca que você usa, na comida cara que você come. A vida de um homem não consiste nessas coisas. E o que Jesus está dizendo para aqueles irmãos é que a vida está disponível em nossas relações. Cuidem das relações de vocês. Não coloquem os bens de vocês e as coisas que vocês possuem como algo que vai agregar vida a vocês, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Ele está dando um tapa de luva naqueles dois irmãos e dizendo: cuidem da relação de vocês. Tirem a ganância do coração de vocês. É aí que está a vida. É aí que está a vida. Entenderam o contexto da parábola? Vamos para a parábola? Aí depois de acontecer isso aqui, Jesus começa a contar a história. E aí Jesus chega e diz, Lucas 12, 16 a 21, e agora a gente vai ler. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Só um minutinho, volta um pouquinho aí, Valesca. Vocês estão entendendo que tinha dois irmãos ali, uma multidão, uma pergunta que foi feita, ele deu uma resposta rápida e agora está contando uma história para ilustrar? Jesus deu uma resposta rápida, mas ele diz: mas espera aí que eles não entenderam ainda, eu vou desenhar. E quando ele está contando a parábola, ele está contando a parábola com a intenção de desenhar. Nós temos ali uma multidão, dois irmãos brigando, ou um só, né? Podia ser que só um tivesse ali. Diz o meu irmão que divida a minha parte da herança comigo. Ele diz: quem me constituiu juízes entre vocês? E ele começa agora a contar uma parábola. Que essa história que não é verdadeira. Não existiu esse homem rico, mas na verdade, esse homem rico existe dentro do coração de todos nós. Vamos lá? Pastor, não sou rico não, mas esse homem rico existe no seu coração. Você pode não ter um puto furado, um tostão, nem um Bitcoin, não tem nada. Não tem nem aquele AME, ou o que quer que seja de plano de fidelidade. Nem milha você não tem. Mas esse homem rico, ele existe dentro do nosso coração. Ele é uma representação. Vamos para a parábola. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali eu guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, a minha alma, como dizem outras versões: você tem grande quantidade de bens, armazenado para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se.
Contudo, Deus lhe disse: insensato. Em outras versões, louco. Esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Vamos falar desse homem rico? Ele é rico e ele está sozinho. Ele é rico e ele está sozinho. Versículo 16 ao 18 diz que a terra de certo homem rico, ele já era rico antes de produzir muito, mas parece que esse ano ele produziu muito. Ele já era rico. Ele pensou consigo mesmo. E é aqui que eu queria pensar. Como assim ele pensou consigo mesmo? Não, ele estava tendo um momento de introspecção, não. Quando Jesus usa essa expressão aqui diante de alguém que está procurando saber o que fazer, o que vou fazer? Ele conversando com ele mesmo, o que vou fazer? Esse homem está só. Porque na cultura do Oriente Médio e na cultura daquela época e até hoje em dia, você tem um princípio muito forte que as decisões elas são tomadas no coletivo. De que eu não tomo uma decisão na minha vida sem conversar com os meus amigos e com os meus familiares. Isso é um princípio bíblico, não é? Mas lá é um princípio cultural. Na multidão de conselhos nós encontramos sabedoria. E quando Jesus está dizendo, ele falou e pensou consigo mesmo, os ouvintes estão achando aquilo muito estranho. E dizer, esse homem ele não é apenas rico, ele está só. Ele não tem com quem conversar. Isso é visível para o ouvinte da época, para a gente passa desapercebido. Parece que ele está simplesmente tendo um momento de reflexão pessoal. Mas ele tem uma decisão para tomar. E com quem que ele vai conversar? Com ele mesmo. Porque ele está só. Ele está só. A gente vai para Isaías 5,8. E Isaías 5,8 tem um texto fantástico. Ele diz, ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como últimos moradores no meio da terra. Alguém que vai acumulando riqueza, vai comprando posse de posse, esse cara, tudo é dele, ele não tem nem vizinho. Ele não tem nem vizinho. Ele está comprando todas as casas, todos os campos. E parece que ele é o último morador, o único morador, ele mora sozinho na terra. Ele está sozinho, ele está só. Uma coisa, pessoal, impressionante é que o acúmulo de riqueza, ele vai construindo a solidão. E a gente precisa abrir os nossos olhos para isso. Se você parece que quanto mais a gente vai crescendo, né? Se isso é crescer, mas você vai crescendo dentro de uma estratificação socioeconômica, mais sozinho você vai ficando. Quanto mais rico você vai ficando, mais sozinho você vai ficando. É só ir para os nossos condomínios cercados e com tanta proteção, com tanta privacidade. Aquelas pessoas que são muito ricas, elas estão rodeadas de gente, mas elas se sentem muito sozinhas, porque a riqueza, ela parece que ela vai deixando essas relações muito adoecidas. E nós precisamos abrir os nossos olhos para isso. Você vai numa comunidade, você vê as pessoas conversando no muro assim. Você vê as pessoas na calçada. Não que não haja adoecimento mental em comunidades mais carentes. E tem por muitos outros aspectos. Mas muita coisa que nós temos colhido dentro das nossas próprias casas tem a ver com o nosso isolamento. E parece que quanto mais rico a gente vai ficando, mais isolado a gente vai ficando, maiores são os nossos muros, mais escuro é o nosso carro, mais protegido nós estamos. E essa proteção, ela vai nos isolando. Então a gente precisa cuidar disso. Eu não estou trazendo um discurso contra a riqueza, mas estou dizendo cuidado com a riqueza. E a palavra de Jesus é cuidado. Cuidado. A vida de um homem não consiste na quantidade
de bens que eles possuem. Jesus está olhando para aqueles irmãos e está dizendo: vocês continuarem brigando por esta herança, sabe o que é que vai acontecer com vocês? Vocês vão terminar sozinhos, igual este homem, que tem muito dinheiro, quer tomar uma decisão e ele conversa com ele mesmo. Vocês estão atropelando a relação por causa de um dinheiro. Jesus podia dizer: separa, aí ó, 50-50 aí ó, pronto, está resolvido. Ia resolver o problema deles? Não. Porque o problema dele estava na relação, o problema dele estava no coração. Então esse homem, ele é rico e ele está sozinho. Cuidado, cuidado. Para que o nosso enriquecimento, quer ele seja mínimo, ele não vá nos isolando cada vez mais daquilo que de fato representa vida. Porque a vida de um homem e de uma mulher não consiste na quantidade de bens que ele possui. Quanto mais bens nós possuímos, mais nós precisamos nos lembrar disso. Quanto maior a nossa colheita, mais nós precisamos nos lembrar disso. Senão nós ficaremos como este homem, rico e só. Mas vamos para frente. Este homem, que representa todos nós também, ele está cheio de eu e meu. Ele está cheio de eu e meu. E Jesus estampa isso, na maneira como ele conta a história. Pessoal, não achem que Jesus era alguém distraído contando uma história. Jesus, quando contava uma história, ele sabia o que ele estava dizendo quando ele disse um homem rico, quando ele diz a terra produziu, quando ele diz que esse homem falava consigo mesmo, tomando as decisões na sua vida. E a maneira como ele retrata, porque olha o versículo 17 a 19. Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar de quem os celeiros? Os meus celeiros, e construir outros maiores que serão de quem? Dele. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E eu direi para quem? Para a minha alma. Esse homem está perdido. Tem muito eu na vida dele. Eu e meu. Eu e meu na vida dele o tempo todo. Eu e meu na vida dele o tempo todo. E Jesus aqui está confrontando duas grandes potestades na nossa vida: o dinheiro e o ego. O dinheiro e o ego. Não é à toa que Jesus chamou dinheiro de mamon. E disse que se você quiser segui-lo, você precisa renunciar a si mesmo. Porque o destronamento de mamon e a renúncia do eu é conversão. Quando se coloca Cristo nesse lugar, quando se coloca o outro ao seu lado, quando coloca o próximo para caminhar junto com você. Lembro de um jovem aqui da igreja, que ao fazer 30 anos, ele escreveu um texto para mim dizendo: cara, eu estou cansado de viver para mim. Tudo que eu faço é para mim e para os meus. Isso está me deixando profundamente infeliz. Tudo que eu estou fazendo é meu, é para mim, é minha carreira, é minha vida, é minhas coisas, é minha família, tudo é meu. Eu estou cansado de viver para mim. Porque muitas vezes nós adoecemos, agarrados com este meu e com este eu. Sabe uma coisa que não está à toa nesse texto? Quando ele diz lá no versículo 16: a terra de certo homem produziu, a terra de certo homem rico produziu muito bem. Pergunto para você: quem foi que produziu? Quem foi que produziu? De acordo com o texto, a terra. Jesus não está usando isso à toa. Ele está chegando para esse homem rico e está dizendo: você acha que qualquer coisa que você produza, você produziu na força do teu braço? Meus bens, minha colheita, minha safra, meus armazéns, foi a terra que produziu. Então não é teu. De cara, é metade de Deus, metade dele.
de cara. E olha que é injusta essa proporção, porque não faríamos nada sem Deus. Se produzimos qualquer coisa na vida da gente, produzimos a partir daquilo que Deus nos dá. Como é que ficaria a nossa produção sem oxigênio? Como ficaria a nossa produção? O homem do campo, eu acho que tem mais facilidade de entender isso. Quando a gente quer trazer isso para esse nosso mundo urbano, parece que a gente está conseguindo produzir sem a natureza. Parece que a gente está conseguindo produzir sem Deus, mas não estamos. Porque estamos aqui dependendo da chuva, e se a chuva não vem, aumenta a energia, aumenta tudo. Estamos aqui dependendo do ar que nós respiramos, e quando este ar ele passa a transmitir vírus, nós ficamos em lockdown, nós nos fechamos. Eu ia falar, nos locamos. A gente se fecha, a gente se tranca, a gente se protege, a gente usa máscara, a gente se afasta, a gente para tudo. Nós somos desse tamanho. A gente não produz nada sem Deus. E esse homem precisava saber disso. Aquela música, nunca me deixes esquecer que tudo que eu tenho e tudo que eu sou vem de ti, Senhor. Nunca me deixes esquecer. Esse homem precisava sair desse eu vou, sua ação. Ele precisava sair disso. E Jesus está dizendo, a terra de um homem produziu muito. Um homem rico produziu muito. Ele não tinha celeiro. Isso significa o quê? Que foi uma coisa que aconteceu. Não foi planejamento. A terra produziu, parece que tudo deu certo. Choveu na hora certa, não teve praga, não teve nada e produziu. E produziu. A terra de um homem rico produziu muitos bens. Entende, meus irmãos? Não é meu. Não pode ser visto dessa forma. É adoecido quando nós enxergamos desta forma. Por isso ele vai usar um termo, aquele que ajunta riquezas para si. Para si. Vamos continuar? Este homem, ele busca segurança e alegria. Está errado buscar isso? Não é tudo isso que nós buscamos? Segurança e alegria? Versículo 19 ele diz, e direi a mim mesmo, a minha alma, você tem grandes quantidades de bens, armazenado para muitos anos. O que é que ele está atrás? De segurança. Descanse, coma, beba e alegre-se, ele diz para ele mesmo. E essa categoria é uma categoria tirada de Eclesiastes 8,15, que fala sobre isso aqui, descanse, coma, beba e alegre-se. Não tem nada de errado em a gente querer segurança. Não há nada de errado em a gente querer alegria e desfrute. Porque Deus, quando nos colocou no paraíso para viver, Ele diz, curtam, usufruam. Isso é maravilhoso, eu criei tudo bom para vocês, curtam isso, não tem nada de errado nisso. O problema, meus irmãos, é que nós temos uma segurança que é frágil. E nós temos uma alegria que é animal. Uma segurança que é frágil e uma alegria que é animal. A segurança é frágil. Por que a segurança é frágil? Porque é frágil. Quantas pessoas tiveram tanto dinheiro e depois não tinham mais nada? Quantas pessoas tinham tanto dinheiro e louco, essa noite pediram a tua alma, não é frágil? E o que você produziu, para quem ficará? Não é frágil? A vida da gente não consiste na quantidade de bens que nós possuímos. Mas nós buscamos segurança, é por isso que nós acumulamos. Não tem nada de errado em a gente querer alguma segurança. Mas o problema é quando nós colocamos nos nossos bens a nossa segurança. Porque eles são frágeis para serem a nossa segurança. Porque a vida não consiste nisso. A vida não consiste nisso. E quando eu digo que essa alegria é animal, porque assim, beber, comer, dormir e se alegrar, é tudo que um cachorro faz. É tudo que um cachorro faz. O cachorro está morto de feliz, comendo, dormindo, se alegrando, correndo atrás de um osso, atrás de uma bola. Ele está morto de feliz fazendo isso. Essa alegria dele é animal. E ele parece que está buscando essa alegria animal, mas a vida de um homem não, de um homem, de uma mulher, ela exige mais, ela tem a ver com as nossas relações. Lembra que eu falei no começo? Que a vida não está disponível nos bens, a vida está disponível onde?
nas nossas relações. É aí que nós encontramos vida. Nós somos seres relacionais, seres afetivos, seres de propósito, de sentido, de espiritualidade, de um coração que pulsa pela eternidade. Nós somos esse ser. A vida não faz sentido se a gente está só comendo, dormindo, se alegrando e bebendo. Não faz sentido. A vida é mais do que isso. E aí muitas vezes buscando essa segurança frágil e essa alegria animal, nós adoecemos naquilo que é principal na vida da gente. Que é tão frágil, que vem para o outro ponto, de que a vida ela será devolvida. A vida será devolvida. Olha o que diz, contudo Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? A vida será tomada de volta. Isso aqui passa. É passageiro. E nós não levamos absolutamente nada desses bens e riquezas e dessa segurança e dessa alegria. E não são essas coisas que marcam a vida das pessoas, mas é a riqueza que a gente produz para com Deus. Eclesiastes vai dizer no versículo, capítulo 2, 18 e 19, o homem falando sobre o trabalho dele, ele diz, eu também aborreci todo o meu trabalho, com que me fadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar para quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se esse que vai vir depois de mim será sábio ou tolo? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Ele vai dizer isso não faz o menor sentido. É por isso que Jesus pergunta, o que você tem preparado? Para quem servirá? A gente diz, não, mas vai ficar para os meus filhos. Mas quem sabe se seu filho será sábio ou tolo para destruir tudo que você deixou? E será que a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é uma riqueza? Se não é nisso que consiste a vida de um homem, mas nas suas relações? Uma segurança que não é uma segurança perecível? Uma segurança que não é uma segurança em que a traça pode comer, o ferrugem consumir? Mas uma segurança que está para além disso? E aí nós chegamos no final da parábola, no versículo 21, a riqueza que vale a pena. E ele diz, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Aquele que continua trabalhando só para si, não conseguirá adquirir riquezas para Deus. Nós temos nesse texto dois verbos que estão no tempo, no grego, ativo. É como se assim, não dá para fazer um e o outro, ou é um ou é outro. Por isso que ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, ou a Deus ou Mamon. Porque senão não vai conseguir fazer nenhum nem outro. E nessa parábola, no tempo verbal que é usado aqui, isso também fica muito claro. Mas o que a gente diz aqui que é incompatível não é a riqueza em si, mas é guardar as riquezas para si. E quando nós perdemos o foco nas nossas relações, naquilo que é eterno e na segurança que só o nosso Deus pode nos dar. A riqueza para com Deus tem a ver com as relações. Ela tem a ver com amor ao próximo. Ela tem a ver com partir do pão. Ela tem a ver com a mão estendida. Ela tem a ver com o uso responsável de tudo aquilo que Ele nos deu. Ou simplesmente aquilo que Ele nos deixa usar. No final de tudo, nós somos mordomos. E a terra é quem produz. Tem a nossa força? Tem. Mas nós somos apenas parceiros na produção de tudo isso. É Deus quem tem cooperado e quem tem produzido tudo isso na vida da gente. Amém, meus irmãos? Eu estava lendo o Ambrósio é um dos pais da igreja, e ele diz que, falando sobre essa parábola, ele diz que não há um lugar mais seguro de nós guardarmos a riqueza de uma colheita do que na barriga daqueles que passam fome.
Não há lugar mais seguro de nós guardarmos a nossa riqueza do que na barriga daqueles que passam fome. Quão duro é esse discurso, né? Mas eu fui inventar de pregar nas parábolas. Não foi fácil para o povo ouvir isso naquela época. Vocês sabiam que mataram Jesus? Por causa dessas coisas que ele disse? Ele ameaçou todo o poder religioso, romano, econômico, político. Ele ameaçou todo. Mataram ele. Como é que a gente vai ler o texto e vai se sentir confortável? Não dá. Mexe com a gente. Mexe com a gente. Você acha que se Deus lhe der uma riqueza, se é Deus que te dá, seja o tamanho dessa riqueza, o que for, tá? Ele dá só para você? Qual o propósito que Deus teria de abençoar tanto sua vida financeiramente? Apenas para que você se tornasse uma pessoa mais feliz, para que você armasse sua rede e dissesse: eu tenho muitos bens, eu agora posso dormir, comer, descansar e beber e me alegrar. Uma segurança frágil, uma alegria animal. Deus olharia para você e diria: louco, insensato, essa noite pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Que busquemos a nossa segurança aqui na terra, mas sabendo que essa segurança não vale nada. Que a verdadeira segurança é a segurança que nós temos no nosso Pai. Que busquemos a nossa alegria aqui na terra, no descansar, no comer, no vestir, mas que saibamos que isso é supérfluo, de que isso passa, e que a verdadeira alegria está nas nossas relações, está na maneira como nós vivemos com outras pessoas, está na nossa relação com o Pai, está na nossa relação com Deus. Que nós possamos sim adquirir riquezas, mas que essas riquezas, elas não sejam para nós mesmos. Que não seja para nós mesmos, mas nós tenhamos coragem de dividir, de repartir, de olhar para o outro. E que assim sejamos ricos para com Deus. Mesmo que isso nos torne pobres neste mundo. Quem diz amém? Amém? Mas tem um cochicho agora. É o pós-parábola. Porque quando Jesus terminou de falar isso, ele foi lá só para os discípulos e cochichou no ouvido deles. E eu não vou pregar mais nada agora, eu vou só ler esse texto. E quando eu terminar de ler esse texto, a gente vai orar. Porque não tem o que falar esse cochicho que Jesus fez no ouvido dos discípulos, não tem mais o que ser dito. Ele já fala por si mesmo. Deixa eu ler. Acompanha comigo na tela. Valesca, pode apagar logo a luz daí, porque depois a gente já vai orar. Lucas 12, de 22 a 31. Depois de ter contado essa parábola, dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, eles não semeiam nem colhem, eles não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observem como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que hão de comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas,
Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Amém? E estas coisas lhes serão acrescentadas. Sabe o que Jesus está dizendo no cochicho ali para os discípulos? O Pai cuida de vocês. E essa é a maior segurança que vocês podem ter na vida. O Pai cuida de vocês. E Ele é a razão plena da nossa alegria e da nossa plenitude. Baixe tua cabeça. Foi que Deus falou com você hoje aqui. Responde a Ele com a tua oração.